BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Estruturar a área de desenvolvimento de negócio e escritório de advocacia é essencial para garantir crescimento sustentável, fortalecer a competitividade e ampliar a captação e retenção de clientes. Diferente do marketing tradicional, o desenvolvimento de negócios foca em estratégias de longo prazo, alinhando posicionamento, inteligência de mercado e relacionamento estratégico com clientes e stakeholders. Além disso, permite a criação de diferenciais competitivos, explorando oportunidades em setores específicos, desenvolvendo novos serviços e otimizando processos de prospecção. No mercado jurídico cada vez mais dinâmico e disputado, a profissionalização dessa área contribui para um planejamento estruturado, maior previsibilidade de receita e geração contínua de valor para o escritório e seus clientes. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Monique Bertelli, analista sênior de desenvolvimento de negócios jurídicos na Vila Emora Amaral Advogados. Ela possui MBA em Gestão Jurídico Empresarial pela USP e pós-graduação em Governança de Dados pela PUC do Rio Grande do Sul. Monique, seja muito bem-vinda e obrigado por topar o nosso convite, viu? Gabriel, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Acho muito válido a gente conseguir aí ter essa troca e falar um pouquinho, né, dessa área, dessas estruturações e como que o BD tem funcionado e tem que se estruturar aí dentro dos escritórios. É isso aí, Monique. Monique, muito obrigado. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e como que você chegou na área de BD. Porque eu sempre falo que a nossa área não é muito óbvia, né? Principalmente que é uma área relativamente nova no nosso mercado. É verdade. E às vezes as pessoas têm uma impressão de que para trabalhar com BD precisa vir de marketing, de comunicação, e pelo menos no meu caso, essa não foi a realidade. Eu sou advogada de formação, comecei ali atuando, já tem 11, 12 anos de formada, ali, quase 12 anos de formada. Comecei atuando como advogada mesmo, e passei pelo contencioso, e aí fui pensando que, olha, isso não é o que eu quero, não quero trabalhar com contencioso. Fui para a área consultiva, onde eu comecei a ter acesso ali a uma parte mais de vivenciar o negócio, né, a parte empresarial. Então, fui para a parte consultiva de contratos, trabalhei com marcas e patentes, trabalhei com gestão ali de escritórios terceirizados. Legal. Comecei a trabalhar com a parte de políticas internas de empresas. Então, isso facilitou bastante com o início da minha visão ali de que o jurídico ia além da parte processual e além da parte consultiva. E aí, com o passar dos anos, eu trabalhei dentro de uma multinacional de tecnologia. Foi onde eu comecei a pegar o apreço ali por análise de dados, por gestão de departamento, por relatórios, por essa parte mais estrutural de empresa. E comecei a ter esse gancho ali de, olha, dá para relacionar a parte de negócio, a parte estrutural de uma área com a parte de escritório. As coisas podem ter esse vínculo. E aí, há uns 4, 5 anos atrás, eu fui para um escritório onde a ideia era montar uma área nova, de direito digital na época. Que legal. Era uma área que eu trabalhava, e aí essa área era para ser um case focado em uma área que pensa no relacionamento com o cliente do começo ao fim. Então, foi um case de estruturar o jurídico pensando no atendimento do cliente, pensando em padrões de documentos, de proposta, né? Todo um funil de vendas. E aí, esse foi o meu primeiro desafio, e aí meu primeiro contato com o BD. Passei 3 anos nessa área, já com essa visão mais de misturar, né, o lado empresarial com o lado jurídico. E há 2 anos atrás, há quase 2 anos atrás, eu vim para o Vila Emora com o desafio também de, junto com a equipe de marketing, estruturar a área de BD aqui. Eu acho que, basicamente, entender de jurídico e ser advogada me facilita muito no dia a dia de conseguir sentir um pouco as dores dos sócios e entender as dores que eles têm em relação a como fazer uma proposta, como que eu contato o cliente nisso, que tom que eu uso, ter esse backlog ali de dia a dia. E, obviamente, eu acho que a visão de desafios, de pensar do lado do cliente, como eu já trabalhei também em empresas, e entender um pouquinho ali de dados, traz esse outro lado de mais executivo, de execução das tarefas que o BD pede, né? A gente tem um volume de trabalho normalmente um pouco alto. Então, eu acho que ter juntado essas duas coisas aí me permitiu hoje estar nesse lugar e conseguir trazer ideias ali que permeiam os dois lados, tanto o jurídico raiz, vamos dizer assim, né? O jurídico mais original ali do dia a dia de operação, quanto o lado do cliente, de como que isso vai impactar no cliente, como que isso vai chegar no cliente.
e como que o BD permeia essa relação entre o que o sócio precisa fazer com o cliente e o vice-versa, né? Então, eu acho que foram aí os diferenciais que me trouxeram até aqui. Não, sensacional, Monique. Eu acho muito legal ver a sua trajetória também. E você tem uma visão dos dois lados, né? O que é bacana, né? De dentro, né? Da visão do advogado e da visão também do que é visto mais como um administrativo hoje, né? De estar ali ligado a essa área. Então, é legal isso. E eu queria saber, Monique, para você, qual o papel da área de desenvolvimento de negócios nos escritórios? Porque eu sei que, de novo, né? Como a gente tem falado isso, o desenvolvimento de negócios no mercado jurídico é muito novo, então tem poucos conceitos ainda, né? O pessoal, cada um tem a sua própria visão, e eu queria saber qual que é a sua. Bom, eu acho que hoje o papel do BD é quebrar a barreira de não ser visto só como uma área administrativa. Eu acho que o BD é muito mais uma área estratégica. E aí, quando você chega no escritório e vocês apresentam, né, um projeto de BD, as pessoas pensam assim, legal, então vocês vão me ajudar a fazer todas as propostas, ou vocês vão fazer todos os meus rankings, ou vocês vão fazer todos os relatórios que a gente precisa ali fazer junto com o financeiro e com o pessoal para poder ter análise de perfil de cliente. Aí você fala, tem isso também. E essas são pontas iniciais. Mas eu acho que o BD vai muito além, justamente porque a gente consiga ter uma análise do todo, né? Eu costumo dizer que quando a gente consegue entender histórico financeiro de cliente, para a gente entender os perfis dos nossos clientes, em que níveis eles estão, quais são os clientes mais rentáveis, quais são os nossos clientes que têm uma curva de crescimento saudável, quais são os nossos clientes que têm ali áreas-chave que a gente possa fazer operação de cross-selling. Entendendo o perfil do cliente, as nossas principais áreas jurídicas, tanto que são sólidas, né, já estão consolidadas, quanto áreas que a gente tem potencial de crescimento, é onde o BD consegue ter um primeiro overview do que é possível ser trabalhado. Isso. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, é a operação de dia a dia de proposta, ranking e relatório, isso aqui é a ponta ali de 30%, 40% do nosso trabalho de dia a dia. Mas eu acho que o trabalho estratégico faz com que a gente permeie a bolha entre as áreas, entre os sócios, e tenha realmente um resultado final que impacta no cliente, que aí sim, isso vai para ranking, isso vai para a imprensa, a gente consegue fazer esses leques, né? Mas eu acho que a gente conseguir não ter uma visão mais de o BD é meramente operacional e administrativo, e sim uma área estratégica, é hoje o grande diferencial aí que o escritório pode ter. E até falando assim em volume de equipe, às vezes a gente pensa que, quando a gente pensa muito em operação, a gente sangra muito, né? Porque às vezes você tem 20 pessoas, 40 pessoas numa área de BD focadas em operacional, e tem muita coisa que a gente consegue otimizar com tecnologia, otimizar com parcerias, por exemplo, com a área de marketing, com a área de comunicação, área de imprensa, para que o BD realmente tenha um olhar mais estratégico de apoio ao sócio e de apoio a esse fluxo de relacionamento com o cliente. E não meramente de receber demanda e fazer, sabe? Eu acho que as coisas podem ter um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de personalização do que é feito no nosso dia a dia. Sensacional, Monique. Eu tenho uma visão muito parecida com a sua, então é legal ouvir a sua opinião também. E, Monique, eu queria saber como que a estruturação dessa área pode impactar na competitividade do escritório. Você já falou um pouco disso, mas queria que você aprofundasse um pouco mais. Olha, eu acho que, por exemplo, falando um pouquinho do que eu já vivenciei nessas últimas experiências, eu acho que quando você tem uma área de BD bem estruturada, o seu funil de vendas, né, o fluxo de atendimento ao cliente, ele começa a ser mapeado. Sim. Então, eu consigo entender quais os clientes que eu tenho que fortalecer o meu relacionamento. E aí, eu traço uma estratégia para esse fortalecimento de relacionamento. Eu vou fazer encontros seletivos, eu vou fazer eventos para esses clientes, eu vou fazer maiores visitas, eu vou mandar relatórios mais detalhados, porque esses clientes precisam ter mais informação. Então, eu acho que a gente consegue aprimorar esse fortalecimento de relacionamento. E, em contrapartida, quando eu tenho um mapeamento detalhado também, o cliente que tem um potencial de crescimento ou um potencial de cross-selling, eu consigo pegar ele no colo para que ele um dia chegue a um cliente, né, vamos dizer assim, mais solidificado. Então, eu acho que hoje, se a gente consegue mapear, analisar esses dados e traçar estratégias pontuais, a área se torna mais essencial. Os sócios têm um atendimento melhor, a gente não fica como se tivéssemos várias lojinhas dentro de uma única casa, porque quando a gente não tem um BD estruturado, é muito o feeling de cada sócio, a proposta que cada sócio manda, a dificuldade, às vezes, de até se manter um padrão de formatação. A gente não consegue ter um escritório único, porque cada um faz de um jeito, cada um manda de um jeito. Tem sócio que manda pelo celular, tem sócio que manda por e-mail, tem sócio que faz contrato, tem sócio que não faz. Então, eu acho que quando a gente tem uma área estruturada, isso vai criando uma uniformidade de atendimento, que, obviamente, lá no final, impacta no cliente, né? Então, eu acho que a grande chave de fluxo, de criar esse funil de vendas, de criar um fluxo de atendimento, é a gente ter realmente um padrão institucional das coisas.
e o escritório começar a ser visto como uma empresa que funciona de uma forma uniforme, sabe? Sensacional. E sabe, Monique, eu estava pensando aqui que acho que também a gente já vai entrar um pouco nisso, que são os desafios de implementar isso no escritório. A gente vê que no mercado em geral, isso não só no direito, mas o desafio é a padronização e a constância no atendimento, né? Não só nisso, né? Então, a gente, principalmente na prestação de serviços, é muito difícil isso, porque a gente está lidando ali, não é um produto, são pessoas, né? São serviços, é muito complicado. Então, quando você traz isso, é uma reflexão muito interessante. E, Monique, então, entrando nessa parte que eu acabei de falar, eu queria saber quais são os principais desafios para implementar a área. E quando você chegou no Vila Memória, eu acredito que tenha sido muito isso, né? Você ter entendido, se você puder falar, né? Claro, mas entender a cultura para poder depois implementar. Eu queria que você contasse um pouco desses desafios, se possível. Claro. Eu acho que realmente, existem dois cenários de estruturação e de vivências assim possíveis. Um é quando você já tem um escritório mais solidificado, mais antigo, que tem uma cultura, né, mais enraizada. Então, quebrar esse paradigma de cultura de, olha, agora temos um BD, e as pessoas não entenderem assim o que o BD faz, ou as pessoas acharem que você veio justamente para fazer essa parte mais operacional. Eu acho que esse é um grande desafio a ser superado. Eu acho que aqui a vantagem, que para mim eu considero uma vantagem, é chegar do zero. Então, assim, não ter a área e poder criar lá aos pouquinhos, e até conseguir, para justamente ter esse acompanhamento de estruturação da área, mais e permear essa bolha entre os sócios. Eu acho que isso fez com que o BD fosse construído de uma forma com melhor sucesso aqui. Quando você já tem uma área e precisa reestruturá-la, né, eu acho que existe uma certa dificuldade, porque você tem que permear a bolha e refazer e corrigir algumas coisas que foram feitas pelo caminho. Eu acho que isso é inevitável. Mas eu acho que aqui, pelo menos assim, nessa minha vivência mais recente, ter conseguido começar a área do zero, justamente tendo esse mapeamento, né, financeiro, entendendo ali o histórico dos clientes, entendendo o cenário, entendendo assim onde estamos, o que podemos fazer, aonde queremos chegar. Eu acho que isso permitiu que fosse um caminho ali sólido e de sucesso, né? Tem quase 2 anos. Hoje a área gira tranquilamente, a gente brinca que a gente está ali conseguindo uma terceira, quarta etapa de funil de vendas que funciona, sabe? Então, assim, a gente consegue controlar, falar, olha, eu consigo controlar conflito, proposta e retorno de proposta, cadastro de cliente. Pô, já estou andando muito. Antes eu não conseguia ter nada disso, entendeu? Antes eu tinha um mero relatório financeiro. Então, eu acho que hoje a gente consegue ter um relatório financeiro para falar de faturamento, mas não para falar de perfil de cliente, sabe? A gente conseguiu permear esse caminho. Então, eu acho que a vantagem de começar do zero uma área é trabalhoso. Eu acho que é cerca de pelo menos 1 ano ali mapeando e entendendo os steps de cada etapa, mas funciona. Eu acho que é um mapeamento legal. E eu acho que, às vezes, também, em mudanças de posições, a gente sabe que o mercado oscila muito, as posições giram, né? Todo mundo muda de cadeira entre os grandes escritórios. Eu acho que isso acontece na nossa carreira bastante. Eu acho que conseguir ter essa visão de o que eu já fiz que deu certo, o que eu já fiz que não deu certo, eu posso melhorar. Quando você vai reestruturar um departamento ou chegar num departamento novo, é muito bom levar esse olhar para justamente entender onde podem ser feitas melhorias, onde podem ter fluxos otimizados, onde pode ter rotinas que as áreas se comuniquem, sabe? Eu acho que até antecipando um pouquinho, falando de marketing BD, eu acho que, assim, quando a gente tem essa visão que vai se complementando e entendendo que, assim, é estratégico, mas não precisa ser sozinho, não precisa ser competitivo, não precisa ser individualizado, as coisas vão se comunicando e elas fluem de uma forma muito melhor, sabe? Eu não sei se você tem essa visão também, mas a gente, no BD, o nosso papel é conectar muito as áreas, né? Porque, para mim, é o tempo todo a gente pensando no cerne do qual que é o papel, qual que é o propósito, né? Está muito batido, uma questão, parece que algumas pessoas acham que é moda o propósito, né? Não é, ao meu ver, não é uma moda, né? Mas é parte de quem nós somos e como que a gente pode fazer para alcançar cada vez mais o nosso objetivo. Mas falta essa ligação, né? Então, os escritórios que estão implementando o BD da maneira correta estão saindo na frente, né? Porque é uma vantagem competitiva por enquanto, né? Exato. Então, eu acho muito legal isso que você traz. Exatamente. E eu acho que até quando a gente fala, por exemplo, de ranking, o ranking é nada, para mim, pelo menos, nada mais do que o resultado de todo esse trabalho conjunto. Sim. Porque a gente não fica ali repetindo casos, né? Às vezes a gente tem uma base de casos para trabalhar com ranking e você passa um ano inteiro com ela. Quando você tem essa rotina próxima de saber o que está entrando de proposta, de saber quais são os clientes que têm mais cases, trabalhar junto com o marketing e a comunicação na parte de imprensa para poder divulgar resultados,
você sempre tem novidade. Então, o cliente está nessa via mais ativa, de você estar sempre ali em contato com ele, o que facilita uma resposta numa pesquisa, né, de ranking. E o BD consegue saber que casos ele pode indicar, ele tem mais esse contato com o sócio. Então, eu acho que isso traz um grande diferencial competitivo que dá um outro resultado, além do relacionamento com o cliente e da nossa presença de mercado. Sim, sensacional, concordo plenamente. Monique, eu queria saber também, como que a gente alinha a área de BD com a missão, visão e valores do escritório, também ao propósito? Porque eu acho que, eu não sei, não estou falando aqui do escritório que você está trabalhando, mas eu vejo aqui é uma maneira geral do mercado nosso. Eu vejo que muitos escritórios não se preocupam com isso. Simplesmente, ou é alguma coisa para colocar ali para ter no site bonitinho, ou não veem valor naquilo. Fala, para que serve isso? Não entendem. E, na minha visão, isso é um ponto crucial para os escritórios, porque é onde vai terminar o caminho que você quer seguir a longo prazo. Você pode mudar o seu propósito, pode mudar a sua missão, visão, valores, mas você precisa de um guia, ao meu ver, é isso. E eu queria saber se você concorda com isso, é a sua opinião mesmo, e como que a gente alinha o BD nesse caso? Olha, concordo, eu acho que realmente, porque querendo ou não, como queremos ser vistos, né? Assim, como que imagem a gente está passando para o mercado? Eu estou passando uma imagem sólida, eu estou passando uma imagem de áreas bem estruturadas. Então, eu acho que quando o BD conclui a sua estruturação, consegue ali ter o seu link com sócios que representam muito bem a marca, porque obviamente a gente tem sócios que são mais ligados à operação, e temos sócios que são mais ali a cara do escritório. Sim. Então, eu acho que permear a bolha e conseguir ter o contato com esses sócios faz com que, primeiro, a gente consiga entender a cultura, total, porque esses sócios representam, né, são ali a voz do escritório. Então, entendendo essa cultura, entendendo esse tom de voz, isso facilita com que o nosso trabalho seja feito de uma forma melhor direcionada. E aí, falando desde apresentação institucional, revisão de tabela de honorários, revisão de propósitos, revisões de padrões institucionais, tudo que a gente consegue ali institucionalizar para passar esse tom de voz. E aí eu acho que faz total sentido o BD ter essa visão, né, a macro, e ter o marketing em conjunto para, olha, como que a gente tira isso do papel para fortalecer a nossa visão de mercado, para mostrar para o mercado o que a gente está fazendo. E aí eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu vejo que é muito legal é conseguir divulgar os casos relevantes, né? Quando a gente pega o sócio que tem essa cara do escritório, com uma estratégia de divulgar ele na imprensa, porque teve um caso de sucesso, ou teve uma grande realização, ou teve um ranking de relevância, é uma das formas que a gente faz esse match aí entre BD, marketing, e, obviamente, mostrando essa cultura, né, da área, e quanto essa área é relevante para o escritório. E aí faz todo sentido de vincular isso a mostrar que é um diferencial competitivo. A minha comunicação externa, né, como eu estou passando essa imagem, ela foi pensada aqui em várias pontas, né? Eu tenho uma área estratégica, eu tenho uma área que comunica isso muito bem, mantendo o tom de voz do escritório. Eu acho que a gente consegue fazer esse leque aí total, né? Muito bacana. E, Monique, eu queria saber também qual a importância de diferenciar o BD do marketing, porque eu vejo que em muitos escritórios o BD está dentro do marketing, cada um vê a sua forma de gerenciar, não acho que existe uma maneira correta, assim, mas existe uma diferença, eu queria saber qual a importância disso. Sim, eu também acho que não existe uma forma correta, até porque cada escritório a gente tem muito que entender o que o escritório quer, né, qual é o grande objetivo do escritório. Então, eu acho que realmente essas áreas, elas acabam, às vezes, sendo vistas como uma coisa só, principalmente porque a gente tem um histórico muito maior de trabalho de marketing do que um histórico de trabalho de BD, né, uma coisa nova. Essa aplicação de BD no jurídico é uma coisa bem recente no Brasil, então eu acho que tem essa dificuldade mesmo de entendimento. Mas eu acho que essas áreas, elas podem, quando a gente tem um respaldo até financeiro e até estrutural de conseguir solidificá-las de forma independente, porém complementares, a gente ganha uma maturidade técnica. Então, eu acho que assim, eu tenho condições de, dentro de um escritório, criar uma área de BD, uma área de marketing, ter pessoas focadas para cada tipo de coisa. Ótimo, esse é o cenário perfeito. Sim. Olha, não tenho condições de começar assim, que é o que acontece normalmente na prática. Eu preciso dessas pessoas, mas eu não tenho como estruturar uma área aqui com 30, 40 pessoas de uma vez, ou com 20 pessoas que seja. Às vezes nem com 5, né? Eu sei que com 5 é difícil. Então, eu acho que quando a gente consegue ter essas áreas estruturadas, ainda que enxutas, mas que elas trabalhem de forma ali codependentes, uma coisa sempre está ligada no dia a dia da outra, que elas atuem em conjuntos, é o resultado ideal, assim. Eu acho que a atuação estratégica do BD, combinada com uma comunicação efetiva do marketing, um tom de voz que o marketing entende sobre a cultura do escritório,
como a gente passa isso para o sócio, passa isso para o cliente, passa isso para o mercado, é o match perfeito, né? Então, eu acho que faz aquele leque de a gente entender que um trabalho estratégico, ele pode ser transformado numa visão, num tom de voz mais comercial, mas para o público que a gente quer atingir. Então, acho que isso faz com que as duas áreas se complementem de uma forma muito positiva. Óbvio que eu acredito que, se a gente fala em qualificação técnica, são perfis bem diferentes. Eu acho que ter um conhecimento jurídico técnico no BD, ou um conhecimento empresarial, de administração, de tecnologia, são funções ali, papéis que fazem muito sentido para perfil de BD e área de BD, como eu acho que, assim, o jornalista, comunicador, publicitário, são perfis que combinam muito com marketing. E se a gente consegue alguém no mercado que tem essas duas técnicas, assim, a gente realmente tem uma pessoa que consegue permear entre essas duas áreas e fazer esse leque aí entre marketing e BD, né? Monique, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD em Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser falar com você, conhecer mais o seu trabalho e conversar sobre o tema. Claro, foi um prazer. Eu acho que é super válido a gente ter esses encontros para conseguir bater um papo, né? Falar um pouquinho do mercado, falar um pouquinho sobre as nossas vivências e até se colocar disponível para pessoas, para a gente fazer benchmark. Eu acho que todo mundo está vivenciando coisas parecidas aqui no mercado recentemente, então eu acho que esses benchmarks são muito válidos. Meu LinkedIn é Monique Bertelli, sempre estou online por lá, estou sempre ativa, então fico à disposição para conversar, para trocar. Eu acho que é super válido a gente ter essa troca. E agradeço aí mais uma vez o convite, foi um prazer estar com você. Imagina, obrigado, viu? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em legal design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.